Pessoal, tenham muito bom dia. A gente precisa tocar aí a nossa palestra sobre na semana de palestras da Faculdade Pitágoras, no primeiro congresso de saúde do Núcleo de Saúde. É um grande prazer ter sido convidado pelo Bernardo para falar sobre o câncer bucal, que é uma das áreas que eu me interesso já tem alguns anos, que eu trabalho pesquisando e estudando sobre o câncer bucal e atuando também na prática, na busca, né, na pesquisa, na busca ativa sobre o câncer bucal. Então é algo que nos interessa muito desde o meu mestrado, quando a gente trabalhou com lesões de boca, que eu desenvolvi aí esse interesse muito grande no estudo do câncer bucal. Isso, obviamente, houve um aumento do interesse quando eu trabalhei durante um tempo lá em Ouro Preto, na prefeitura de Ouro Preto. A gente trabalhava como na parte de estomatologia, fazendo aí a pesquisa de lesões de boca, tanto com potencial de malignidade quanto as lesões malignas lá na prefeitura, na parte odontológica da prefeitura de Ouro Preto. E isso aí aumentou mais ainda o meu interesse no estudo do câncer bucal e na busca aí de trabalhar na prevenção dessa doença que afeta grande parcela da população brasileira e mundial. Então é com muita satisfação que eu vou mostrar para vocês algo referente ao câncer bucal, que o título que a gente escolheu foi Câncer Bucal Presente e Futuro. Por quê? Porque temos a ideia do câncer bucal, do que já trazemos aí no passado e no presente, tanto da parte de pesquisa quanto da aplicabilidade clínica, mas também temos muita coisa aí para ser buscada para o futuro. Então a nossa ideia é mostrar algumas coisas que são referentes ao câncer bucal no presente e algumas perspectivas com relação ao câncer bucal para o futuro, ok? Então, iniciando nossa aula, eu inicio com uma frase que é muito perspicaz, que é a frase que eu ouvi do professor Juraci Correia da Silveira, lá quando eu fazia graduação. Ele chegou a falar para a gente, assim, né, ele dava semiologia para nós, e eu lembro ele falando assim para a gente: talvez você nunca veja um câncer de boca, porém provavelmente vários irão te ver. Né? Então essa frase me deixou bastante atento ao que ele diz, porque ele pegava muito realmente nesse quesito do diagnóstico do câncer bucal. Muitas vezes ele é dificultado porque o câncer bucal nos estágios iniciais ou in situ é difícil a visualização clínica do câncer, né? Então, obviamente, essa busca da lesão, uma busca muito meticulosa da lesão, é de suma importância aí para a prevenção do câncer de boca, ou pelo menos para a prevenção dos estágios avançados do câncer de boca. Então é muito interessante essa frase, né? Isso depende muito da gente como profissional nessa busca das lesões de boca. Então o que é o câncer bucal, né? Qual que é a ideia de câncer bucal que nós devemos ter, né? Então, câncer bucal, né, ou câncer de boca, é o nome comum dado a todas as neoplasias que são malignas e que acometem a cavidade bucal. Então, são diversas neoplasias que estão relacionadas, né, são diversos cânceres que podem estar aí atuando na cavidade bucal. Então, o câncer bucal é o nome comum, o nome vulgar que é dado às neoplasias malignas que acometem a cavidade bucal. Os cânceres de boca e de orofaringe, né, são os maiores grupos de cânceres que se enquadram na categoria de câncer de cabeça e pescoço. Então, a grande maioria dos cânceres de cabeça e pescoço vão acometer a boca e a orofaringe. Né? Os nomes comuns incluem, além, né, a gente falou, além de câncer bucal, inclui câncer de boca, câncer de língua, câncer de amígdala, câncer de garganta, né, são os nomes comuns. E eles são uma grande causa de mortalidade e morbidade dos indivíduos que são acometidos. Né? Então, existe uma parcela, como a gente vai ver aí mais para frente, com relação às taxas de mortalidade, são índices altos de mortalidade de câncer bucal, mas quando o indivíduo não vem a óbito, a morbidade é muito grande pela destruição dos tecidos aí da face pelo câncer de boca.
Então, qual que é o principal câncer bucal que temos aí, que tem em desenvolvimento no ser humano? É o câncer que a gente dá o nome de câncer epidermoide, mas ele também é chamado aí de câncer de células escamosas, tá? Ou câncer espinocelular. Esses cânceres, né, o câncer de células escamosas é o câncer que mais acomete aí a cavidade bucal, tá? Ele é responsável por cerca aí de 90% dos cânceres que acometem a cavidade bucal. É o câncer dito espinocelular, tá? Então ele acomete não só os tecidos da boca, né, mas também lábio e os tecidos também da orofaringe, tá? Então algumas características aí clínicas do tumor de células escamosas, né? Eles possuem algumas características que são interessantes, que nos auxiliam aí no diagnóstico clínico. Então, ele na sua fase inicial, né, na sua fase de desenvolvimento inicial, na sua fase de crescimento, ele demonstra pouca sensibilidade dolorosa, né, ou baixa sensibilidade dolorosa, o que às vezes atrasa um pouquinho o diagnóstico ou o paciente procurar o dentista pelo fato de achar que é uma lesão tipo uma afta, né? Então pode às vezes ficar semanas ou meses sem um diagnóstico definitivo dessa lesão em função dela ser pouco dolorosa nos seus estágios iniciais de desenvolvimento. As lesões apresentam, obviamente, úlcera, principalmente as lesões que são ditas endofíticas, tá? Então elas apresentam úlcera na região central delas, tá? E elas possuem que uma borda geralmente elevada, quer dizer, exofítica, e dura a palpação, ok? Então há um aumento do volume, e esse aumento do volume pode ser do tipo vegetante, tá? Ou tipo papilífera, ou tipo verruciforme, tá? Então são características que são bem claras das lesões dos tumores de células escamosas, do tipo as características clínicas endofíticas, quando há, né, uma invasibilidade do tumor, quer dizer, ele migra, né, da parte epitelial, por ser um carcinoma, então é um tumor de epitélio. Então, no momento endofítico, há uma invasão dos tecidos subjacentes, tecido conjuntivo e demais tecidos, tá? Então fica uma lesão escavada e ulcerada, ok? Com relação à coloração, ela pode ser leucoplásica, quer dizer, uma coloração esbranquiçada, ou eritroplásica, que é uma coloração avermelhada, ou os dois, né? Leucoeritroplásica, que vai aí demonstrar tanto a coloração vermelha quanto a coloração esbranquiçada, tá? Mas a característica é realmente de uma dificuldade de observação dos bordos da ferida, tá? Essa questão de ulceração nos estágios mais avançados ao aumento da sensibilidade da dor, né? Então agora vamos entrar realmente aí, visto essa parte inicial de uma breve revisão aí sobre os cânceres de boca, principalmente relacionado ao carcinoma de células escamosas, vamos entrar agora realmente no escopo aí da nossa palestra, que é o que a gente pode vislumbrar com relação ao câncer bucal no presente e no futuro. E nesse quesito, né, nós vamos explorar aí, né, tanto a parte de incidência do câncer bucal no presente e no futuro, a mortalidade do câncer bucal no presente e no futuro, os fatores de risco relacionados ao câncer bucal, aqueles que são já reconhecidos pela literatura, e novos fatores de risco que estão em pesquisa com relação ao câncer bucal. Muito interessante essa parte do futuro da pesquisa com relação aos fatores de risco do câncer bucal, e a prevenção do que já é feito e do que pode aí ser realizado no futuro com relação ao câncer bucal. Então vamos aí um por um desses tópicos, começando pela incidência, vendo tanto a questão do presente quanto a questão do futuro. Com relação à incidência, então, do câncer bucal no presente, então o câncer bucal representa aí cerca de 3% de todos os casos de câncer no mundo, e é o 13º caso mais frequente de câncer, né? Então ele tem uma alta incidência com relação aos demais cânceres, e a gente tem que ter ideia que o câncer bucal
o câncer, né, todos os cânceres são a segunda causa de morte do ser humano, então isso é interessante, esse ponto de vista. Segundo o INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, as estimativas entre 2000 e 2010 eram que 10.890 pessoas foram acometidas por câncer bucal em 2000, e houve um salto para 14.120 pessoas acometidas por câncer bucal em 2010, né? Então um crescimento aí de quase 50% em 10 anos, né? Significou aí um acréscimo de 29%, sendo que 24% em homens, né, cometendo um aumento de 24% de acometimento nos homens e um aumento de acometimento de 41% entre as mulheres no período de 2000 a 2010. Esse aumento de incidência de câncer bucal em mulheres se dá muito aí, principalmente em mulheres jovens, né, pelo fator de risco HPV, que nós vamos ver daqui a pouco, né. Os homens, obviamente, são cerca de 2,5 vezes mais acometidos que as mulheres, principalmente nas idades de 40 anos para mais, né? Por quê? Pela questão principalmente do tabagismo, né? Entretanto, né, o aumento do tabagismo entre as mulheres e o aumento do risco pelo HPV elevaram essa incidência também de câncer de boca para as mulheres. Para o biênio de 2018 e 2019, né, foram cerca de 14.700 novos casos, 11.200 em homens. E para o biênio agora de 2020 e 2022 no Brasil, houve um salto para 15.190 casos, né? Então houve um aumento substancial de casos em um ano com relação ao câncer bucal. Então a tendência que tem, né, a gente repensando isso, é que a tendência é que os dados presentes, né, advindo aí ao longo dos anos, têm demonstrado que o futuro tendencia a ter aí um aumento da incidência de câncer bucal. Como que é a incidência do câncer de boca no mundo? Em 2012, eram cerca de 300.372 novos casos de câncer bucal no mundo. Em 2015, foram 40.780 novos casos nos Estados Unidos. Em 2020, agora, dados da Índia mostram que houve um salto de 45.859 casos em 2011 para 64.525 novos casos em 2020. Isso, pessoal, são novos casos ao ano, tá? Em 2020, nos Estados Unidos, né, é esperado cerca de 53.200 novos casos de câncer bucal. Aí um salto aí de 10 mil casos de 2015 para 10 mil casos a mais de câncer bucal por ano de 2015 para 2020. Então é um aumento significativo aí da incidência do câncer bucal, que pode estar realmente relacionado aos fatores de risco ou uma maior pesquisa, né, uma maior busca aí dos casos de câncer, tá? Em 2020, para o mundo é esperado, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 657 mil novos casos de câncer bucal. Então, saltando aí, né, de 300 mil em 2012 para 657 mil em 2020, né? Quase que dobrando aí o número de novos casos por ano. E aí a gente tem um mapa aí no mundo, né? Um mapa de 2005 da Globocam, que mostra, né, a tipo de a quantidade de indivíduos acometidos por câncer bucal, a quantidade de indivíduos acometidos por câncer bucal no mundo para cada 100 mil pessoas. Então, entre os homens, né, a gente pode ver que em vermelho, demonstrado em vermelho aí, são cerca de 6,9 homens a cada 100 mil pessoas que são acometidos por câncer bucal, né? 6,9 para cima, né? Então, quer dizer, 7 a mais homens a cada 100 mil indivíduos, tá? Acometidos por câncer bucal. Então, vocês podem observar que no Brasil, nós temos aí são dados aí de 2005, né? Daqui a pouquinho a gente mostra dados mais atualizados. Então, de 2005, a gente pode perceber que 7 homens ou mais
a cada 100 mil indivíduos são acometidos por câncer bucal, né? Isso coloca o Brasil aí no mapa, né, em vermelho, sendo um dos países mais atingidos pelo câncer bucal no mundo. Tá? Com relação às mulheres, né, com dados de 2005, eram cerca de 3 até 3,2 mulheres acometidas por câncer bucal em 100 mil indivíduos, né? 100 mil indivíduos mulheres, tá ok? Então, colocava o Brasil num índice baixo, né? Numa incidência baixa de câncer bucal com relação ao mundo, tá ok? Entretanto, pessoal, né? A gente pode ver aqui, entretanto, né, houve aí um salto enorme, né? Os homens no Brasil são acometidos aí de 10,7 novos casos a cada 100 mil indivíduos masculinos, e para as mulheres 3,71. Então houve aí um aumento tanto para os homens, tá, quanto as mulheres, aí com esses dados aí relacionados aos dados do INCA de 2000 agora, tá? E com relação ao futuro sobre a incidência do câncer bucal, segundo a OMS, para o ano de 2030, a estimativa de novos casos de câncer de uma forma geral no mundo todo, está em torno de 27 milhões de novos casos em 2030, de cânceres de todos os tipos de câncer, ok? Isso significaria que o câncer de boca seria 810 mil novos casos com relação ao câncer de boca no mundo. Se a gente voltar aqui e a gente ver nesses dados aqui de 2020, são 657 mil novos casos para 2020, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Se a gente avançar aqui, seriam cerca de 200 mil novos casos por ano esperados para 2030, de acordo com a OMS, ok? Com relação ao futuro do Brasil, da incidência, obviamente a gente estaria aí realmente encaixado nesse mesmo aspecto de aumento com relação ao mundo. Tá? Vamos falar agora sobre a mortalidade, né, a taxa de mortalidade. Segundo o INCA, em 2018, 6.450 indivíduos foram acometidos, né, vieram a óbito em 2018 com relação ao câncer de boca, né, sendo a grande maioria deles homens, tá? Cerca de 5 mil homens e cerca de 1.500 mulheres, tá? Isso levaria o quê? Uma taxa de mais ou menos 44% de mortalidade, tá ok? Então leva uma taxa aí mais ou menos de 40% de mortalidade para o Brasil. Com relação ao mundo, né, foram 330 mil mortes no mundo, dá cerca de 50% de taxa de mortalidade. Então o Brasil fica aí similar à taxa de mortalidade, o que nos remete a que essa taxa de mortalidade é muito alta para o câncer de boca. Isso porque a grande maioria do câncer de boca ele é diagnosticado já nas fases avançadas, e não na fase in situ, né? Então quando o câncer de boca ainda está na fase in situ, a chance de cura é muito alta. Então quanto mais evoluído for o tumor, menor são as chances aí de sobrevida. Por isso a importância do diagnóstico aí inicial, tá? Com relação ao futuro, segundo a OMS, então é esperado em 2030, né, cerca de 17 milhões de mortes de câncer no mundo, tá? No mundo. Como que seria isso aí? Levando para o câncer de boca, fica aí um ponto de interrogação. Isso vai depender muito, né, do trabalho que é realizado com relação à prevenção e ao diagnóstico precoce dos tumores, né? É sabido, como eu vou mostrar mais para frente para vocês, que o diagnóstico precoce e a prevenção, eles demonstram uma efetividade muito grande aí no controle da mortalidade, da taxa de mortalidade no câncer bucal, né? Então, é um ponto de interrogação que a gente pode aí mudar essa taxa de mortalidade do câncer bucal no futuro. Vamos falar agora dos fatores de risco, tá? Então já é sabido que os principais fatores de risco para o câncer bucal
é o tabagismo, o etilismo e o HPV, tá? Então vamos ver rapidamente aí o que cada um, né, demonstra, né? Com relação ao fumo, então, primeiramente, né? Segundo a Academia Internacional de Pesquisa de Câncer, né, a IARC em inglês, uma sigla em inglês, o tabagismo ele é considerado como um carcinogênio do grupo 1 para o câncer da faringe e o câncer oral. 80% dos 1 bilhões de fumantes do mundo inteiro estão em países de baixa renda, né? Então, por isso que tem sido associado o câncer bucal a indivíduos de baixa renda. Mas por quê? Porque esses indivíduos são os indivíduos que mais tendenciam a fumar. Em países em desenvolvimento, o índice de tabagismo tem diminuído ano após ano. Entretanto, esse índice mantém elevado nos países aí de baixa renda, né? E a gente pode incluir o Brasil como país em desenvolvimento que ainda tem um alto índice de fumante, uma alta taxa de fumantes aí, de todos os tipos, tá? Em uma meta-análise de Jardine em 2008, foi notado que o risco relativo de 6,76 para o câncer bucal e de 3,43 para o câncer de faringe entre fumantes de tabaco que fumam atualmente quando comparado com não fumantes. Então há um risco 6 vezes maior para câncer de boca e 3 vezes maior, cerca de 3 vezes maior para o câncer de faringe em fumantes quando comparado com não fumantes, né? Então há uma relação muito característica do fumo, do tabagismo com o câncer bucal. E esse efeito é um efeito cumulativo, quer dizer, quanto mais o indivíduo fuma e quanto mais anos o indivíduo fuma, mais ele vai ter tendência a desenvolvimento do câncer de boca, ok? Isso a gente pode relatar também pela literatura, e o indivíduo que é ex-fumante, ele só vai adquirir aí um risco relativo baixo após 10 anos de cessação de fumo, né? Então, por isso que é importante, quanto mais cedo iniciar a campanha, né, os processos de cessação de fumo para o indivíduo, melhor vai ser as suas chances de não desenvolver câncer de boca no futuro. Então, entre outros fatores de risco atual, está também o etilismo, né? Então, a maioria dos estudos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, relatam um risco aumentado de câncer bucal na cavidade oral e na região orofaríngea, em associação com o consumo excessivo de álcool, quer dizer, cerca de 60 gramas de álcool de etanol por dia, tá? Que seria em torno mais ou menos de 4 drinks por dia ou de 4 a 7 drinks por semana, né? Então, essa quantidade de álcool pode ser observada comumente aí em diversas situações com indivíduos que consomem isso frequentemente, né? Essa quantidade de etanol frequentemente. E também o etilismo parece que é um fator independente do fumo, né? Várias pesquisas demonstram a associação entre fumo e álcool e consumo de álcool com relação ao câncer bucal, mas parece que o próprio câncer bucal, mesmo não associado ao fumo, ele é capaz de desenvolver aí o câncer de boca, né? Porque aí uma meta-análise aí do Turati em 2013, ele estimou o risco relativo para o câncer bucal, o câncer de cabeça e pescoço, em 1,3 para 10 gramas de etanol dia. Então, quer dizer, uma quantidade baixa de etanol por dia. Porém, 125 gramas de etanol, quer dizer, cerca de 6 a mais drinks por dia, eleva essa taxa de risco relativo para 13 vezes, né? Então, quer dizer, há uma desmistificação aí de que o álcool, né, não precisa estar associado aí ao fumo para desenvolvimento do câncer bucal, né? Porque ele eleva o risco relativo muitas vezes quando consumido aí de forma exagerada, tá? E o último fator de risco, já comprovado pela literatura, é o HPV, né, que é o herpes vírus, né, humano, o herpes vírus humano. Então, nas últimas décadas, há um acúmulo aí de evidências de estudos epidemiológicos, clínicos, patológicos e moleculares, estabelecendo que o HPV seja um fator de risco importante, aí, fator de risco etiológico importante
para diversos tipos de câncer de cabeça e pescoço, ok? Então, há essa relação epidemiológica, né? E esse câncer ele vai acometer mais a região de tonsila, quer dizer, lá a região próxima da orofaringe, tá? E o genotipo de HPV-16, que é o mais relacionado aí com a indução de câncer bucal, né? Então, cerca de 90% dos cânceres bucal que tem HPV, 90% desses cânceres há uma marcação aí genotípica para o HPV-16. Então, levando aí uma relação muito grande. Entretanto, pessoal, a prevalência do câncer bucal, né, do DNA do HPV-16 ou de algum outro HPV, com relação ao câncer bucal, né, a presença da demonstração genotípica do HPV nos cânceres bucal são variáveis com relação ao mundo, né? Nos Estados Unidos, aí cerca de 60% dos cânceres de boca existe a marcação genotípica para o HPV, tá? 37% a 45% para o resto do mundo. E na América do Sul, que inclui o Brasil, né, cerca de 15% dos cânceres de boca existe aí uma marcação de DNA para o HPV, e essa marcação de DNA para o HPV é justamente aí uma marcação através daqui a pouco eu lembro, esqueci, o nome agora me falhou, mas a marcação do DNA do HPV nas células, no interior, nas células aí cancerígenas, tá? Com relação ao futuro, né? Então, há novas tendências, isso é o mais importante, legal aí dessa aula, a gente trabalhar isso, que a tendência do futuro é que há evidências que apontam para a relação de bactérias oral no desenvolvimento do câncer bucal, o que é muito interessante, que novos estudos de 2019, 2018 para cá têm demonstrado aí a participação de bactérias da cavidade oral no desenvolvimento de câncer bucal. Então, existem alguns artigos que a gente vai mostrar para vocês, todos eles relacionando aí, né, as bactérias orais com o desenvolvimento de câncer bucal. Por exemplo, algumas bactérias orais, como Porphyromonas gengivales e o Fusobacterium nucleatum, que são bactérias periodontopatogênicas, participam da maioria das vias para auxiliar o desenvolvimento de tumor de células escamosas oral, por meio do processo inflamatório induzido através de várias citocinas inflamatórias. Que citocinas inflamatórias? Principalmente IL-6, IL-8, TNF-alfa e prostaglandina E2, que vão favorecer o quê? Essas citocinas produzidas por esses micro-organismos favorecem a angiogênese, obviamente produção de maturação e aumento de vasos sanguíneos, que vai aí alimentar essas células tumorais, favorece a apoptose de células epiteliais, favorecendo a penetração do tumor, né? A invasibilidade do tumor, apoptose de células de defesa, favorecendo aí o escape imunológico dessas células tumorais, tá? Indução e proliferação de células tumorais através da modificação da P53, que é uma proteína relacionada à divisão celular, degradação da matriz extracelular, principalmente aí de proteínas lá que vão ancorar o epitélio ao tecido conjuntivo, favorecendo também a invasão das células tumorais, das células carcinogênicas aí nos tecidos mais profundos, tá? Também outro artigo tem mostrado que os níveis de L6, né, séricos, níveis séricos, quer dizer, no sangue, de interleucina 6 e imunoglobulina G para Porphyromonas gengivales foram maiores estatisticamente em pacientes com tumor de células escamosas que em pacientes controles. Isso leva o quê? A um momento que esses níveis séricos de L6 e IgG nos indivíduos pode servir como um marcador de desenvolvimento de câncer de boca, bem como para o desempenho prognóstico, quer dizer, quanto maior o índice,
principalmente de L6, pior é o prognóstico para esses pacientes com relação ao câncer bucal, né? Também alguns estudos têm permitido compreender como as infecções de monoespécies periodontopatogênicas, tá, ativam as vias envolvidas na tumorogênese, mas, no entanto, novos estudos são necessários para determinar o efeito combinado das espécies orais na carcinogênese. Então, é uma evolução, mais estudos vão ser desenvolvidos. As respostas inflamatórias podem aumentar o risco de alterações de transformação maligna. O câncer bucal é uma etapa de múltiplos processos e múltiplas vias de sinalização, e a compreensão dessas vias de sinalização e o uso de biomarcadores podem ajudar a detectar o início desses cânceres bucal. Então, vai aí a ideia de que novas pesquisas podem estar relacionadas com o desenvolvimento de biomarcadores utilizando as bactérias de boca no diagnóstico de câncer bucal. Então é importante o dentista estar atento a isso, porque pacientes com periodontite podem aí, de alguma forma ou de outra, estar associado à futura progressão de câncer bucal. Obviamente estando aí, né, relacionado com outros fatores de risco, né? Então a nossa compreensão da relação da doença periodontal e o fator de risco para o câncer, né, ela ainda está em evolução. Mas dados e evidências epidemiológicas sobre a doença periodontal e o câncer apontam o risco principalmente para uma associação positiva entre doença periodontal e o câncer de boca. E agora, pessoal, para finalizar, vamos trabalhar com a parte de prevenção, tá? E vamos ver como a prevenção ela é feita no presente. Então, de acordo com a Assembleia Mundial de Saúde de 2005, ela incentivou as pesquisas a aumentar o conhecimento sobre a carga e as causas de câncer bucal em humano, dando prioridade para os tumores como o câncer de boca, onde as intervenções são custo-efetivas, quer dizer, vale a pena as intervenções na prevenção do câncer de boca, porque elas são custo-efetivas, quer dizer, elas trazem efetividade. Foi o que a gente comentou lá atrás, no início da nossa palestra, né? E existe uma experiência na implementação e execução de um projeto de prevenção de câncer de boca, desenvolvido lá na Unidade Básica de Saúde da Família de Campina Grande, que mostrou que favoreceu o diagnóstico precoce das alterações bucais predominantemente na população. Então, quer dizer, a implementação de ações preventivas é eficaz. A educação em saúde, a educação continuada dos profissionais, a conscientização da comunidade dos profissionais e o atendimento clínico odontológico com busca ativa dos indivíduos em grupo de risco são ações imprescindíveis para a prevenção do câncer bucal. Então, a busca ativa e a prevenção é imprescindível. Ressalta-se a grandeza de serem intensificadas campanhas de orientação e prevenção do câncer bucal para todos, visando a redução dos fatores de risco e a promoção dos fatores de proteção, né? Então é muito importante intensificar as campanhas de prevenção para reduzir os fatores de risco, como fumo, tabagismo, né, o etilismo, o HPV e outros, né, promovendo assim a proteção desses indivíduos. A busca ativa de lesões de boca, lesões potencialmente malignas e malignas, parece ser mais eficiente no diagnóstico dessas, quer dizer, 4,11%, do que nas campanhas de prevenção e detecção precoce, apenas 1,8%. Então, a busca ativa, quer dizer, buscar ativamente o diagnóstico dessas lesões é mais eficaz que apenas as campanhas, ok? E a implementação de um programa de saúde bucal na atenção básica com realização de campanhas regionais periódicas de busca ativa de lesões e a formação de grupos de discussão entre profissionais da atenção primária e secundária são estratégias de relevância e podem ser postas em práticas para também atuar com relação a isso. Em 2018, eu fiz lá um projeto, a gente lançou um projeto de prevenção e busca ativa de câncer bucal lá no município de Ouro Preto. Então a gente procurou trabalhar na semana de prevenção ao câncer bucal, criando a semana municipal de prevenção ao câncer bucal a partir de 2018, né? Deixa eu só apagar essa daqui. Então a gente trabalhou lá com uma semana de busca ativa de lesões de boca e câncer bucal. Foi na semana, junto com a semana semana no dia D de vacinação de idosos. Então a gente pegou principalmente idosos, tá?
e a gente trabalhou lá com várias equipes em várias regiões de Ouro Preto na busca ativa das lesões de câncer de boca. E também implementamos aí a Semana Municipal de Prevenção ao Câncer Bucal, um projeto que está lá se estendendo até hoje em Ouro Preto. E qual que é a nossa ideia, então? Intensificar o diagnóstico precoce e a prevenção de câncer bucal, atuando nos fatores de risco. Atuar ativamente na busca ativa e na campanha de prevenção ao câncer bucal com os alunos da Faculdade Pitágoras de Odontologia de Belo Horizonte. Dessa forma, a gente prioriza criar e aprovar o projeto de extensão de busca ativa e prevenção ao câncer bucal na Faculdade Pitágoras de Odontologia de Belo Horizonte e implementar a Semana Acadêmica de Prevenção ao Câncer Bucal juntamente com a Semana Nacional de Prevenção ao Câncer Bucal, que é na primeira semana de novembro de todo o ano. Nós temos aí 2 alunos trabalhando já na cartilha de prevenção ao câncer de boca e na cartilha de autoexame de câncer bucal, que é a Carla Juliane, que é do 5º período, e o Lucas Firmino, do 8º período. Esses alunos criaram a cartilha, a gente está em elaboração da cartilha, esperando assim, junto com a coordenação acadêmica da Faculdade Pitágoras de Odontologia de Belo Horizonte, aprovar essa cartilha e já iniciar aí, né, o nosso projeto de extensão com relação à prevenção e à busca ativa do câncer bucal. Dessa forma, né, a gente espera aí de todos vocês, aí estão nossas referências bibliográficas, depois eu passo para vocês. A gente espera aí, contamos com toda a colaboração, né, com a colaboração de todos vocês aí neste projeto para que ele possa andar e sim a gente modificar o futuro com relação ao câncer bucal, ok? Agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Não sei se é viável aí nossa discussão, mas aí a gente fica aí, a gente deixa aí aberto para vocês, né, uma outra oportunidade para que a gente possa aí, discutir mais a respeito disso aí. Agradeço a todos vocês a participação. Caso queiram tirar alguma dúvida, podem entrar em contato direto comigo pelos meios que a gente vai deixar depois exposto para vocês, mas meu e-mail institucional é leonardo.damasceno@croton.com.br, e nós estamos lá também no Instagram e no YouTube, através aí da Odontohábil, que é o nosso aí, que é a nossa página aí, a nossa página nas redes sociais, tá? Odontohábil, tanto no YouTube quanto no Instagram. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.